Olá pessoal, na aulinha de hoje vamos falar um pouquinho sobre limite de uma função. Quando a gente fala em limite, a gente quer saber exatamente o ponto, mas é o ponto que a gente pode chegar até aqui, isso aqui está acontecendo. Ou melhor, se a gente pensar, jogar isso no gráfico, como que ficaria, tá? Eu tenho um eixo X, o eixo Y, estaria pegando, sei lá, uma função qualquer. Vamos pensar nessa reta aqui, ser um f de x. Bom, se eu pensar que eu quero calcular, saber o limite, ou, na verdade, esse limite acaba sendo o comportamento da minha função próximo desse ponto. Então, o que acontece? Esse ponto aqui, a gente vai calcular o comportamento dela no intervalozinho, tá? Esse intervalozinho aqui, que aqui eu vou estar chamando de um delta. Então, aqui eu estou somando A, nesse ponto aqui que é o meu extremo, o meu limite superior. O meu limite inferior, eu vou estar subtraindo de A. Então, eu tenho o quê? Eu tenho A, né? E vou estar tirando um pouquinho. Bom, esse intervalo aqui, ele vai ter um correspondente no eixo Y. Bom, começa que o meu A ele tem um correspondente em Y, que eu vou chamar de L. Então, esse ponto aqui tem correspondente aqui. Esse ponto, que ele é o limite inferior do sistema, tem aqui, tá? Então, ele tem esse intervalozinho aqui, que aqui eu vou estar chamando de epsilon, tá? Essa distância. Então, esse ponto vai ser epsilon mais L, e aqui vai ser epsilon menos L, tá? Que é onde a gente encontra isso na literatura, exatamente esse intervalozinho. Bom, aqui é a mesma coisa, tá? Eu tenho esse intervalozinho. Então, o que a gente faz? Eu vou saber o que acontece com o comportamento da minha função no eixo X. Eu vou ver o que acontece, qual que é o reflexo no eixo Y, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, um ponto, eu venho aqui, ó, esse ponto. A hora que eu vou chegar na reta e vou refletir, vou refletir no eixo Y, ele tá aqui. Ah, se eu pegar um ponto um pouquinho mais perto, que por exemplo, tá aqui, ó, chega aqui, o que tá acontecendo? Ele tá se aproximando de L. Se eu pegar um ponto aqui, ó, inferior, tá, menor que A, eu venho no reflexo, tá aqui em Y. Se eu pegar um ponto mais próximo de A, vem aqui, a hora que eu pegar o reflexo dele em Y, ele tá aqui. Então, o que a gente pode observar? Que quanto mais próximo de A eu estou, em X, mais próximo de L eu vou estar em Y. Isso na nossa linguagem matemática significa o quê? Que se eu tiver o A tendendo a X, contrário, tá? Desculpa, pessoal. Se eu fizer X tendendo a A, então eu vou pegar um ponto qualquer em X e vou me aproximando de A. O que vai acontecer com a minha f de X? Ou o meu y, tá? Ele tá se aproximando de L. Então, eu tenho assim, ó, quando o x tende a A, quando o x se aproxima de A, meu f de x está se aproximando de L. E isso, numa linguagem, eu tenho o quê? Que o limite de f de x, quando o x tende a A, ele é igual a L, que é o valor da função, tá? No ponto A, que ele assume em Y. Então, o valor de A, ele está assumindo em Y, ok? Então, é isso que a gente calcula quando a gente trabalha com limite. O que a gente calcula, a gente estuda o comportamento da função próxima a um ponto. Então, se eu pegar assim, eu vou pegando valores próximos de A para maiores que A e menores que A, e vejo o que acontece, ok? Então, se a gente for olhar na minha linguagem matemática, eu tenho isso daqui. Geometricamente, tá aqui, ok? No gráficozinho. Bom, talvez para facilitar um pouquinho, para vocês conseguirem enxergar esse ponto aqui numa função. Então, vamos pegar assim, ó. Se eu tiver minha função f de x igual a 3x mais 1. Essa função, e eu quero saber quando o meu x, ele tende a 2, tá? Então, ele está se aproximando de 2. Eu tenho uma reta aqui. Quero saber quando aproxima de 2. Então, o que eu vou fazer?
Se eu colocar aqui, ó, meu f de 2, eu vou calcular o valor numérico da função para x igual a 2. Eu tenho o quê? 3 vezes 2 mais 1. Então, aqui eu tenho 6 mais 1, eu tenho 7. Então, esse é o ponto que quando x vale 2, meu f de y está sumindo lá em x, em y, certo? Então, se eu pensar em graficamente, eu sei o quê? Que quando meu x é 0, meu y vale 1. Então, tá aqui. Quando meu y for 0, o que a gente faz? Vamos lá calcular o gráfico. Então, eu tenho isso daqui, ó. 3x mais 1. Para x igual a 0, eu venho aqui, ó, y. 3 vezes 0 mais 1, que é igual a 1. Quando o y for 0, eu venho 0 igual a 3x mais 1. Vou achar o valor de x. Então, eu tenho que 3x é igual a menos 1. X é igual a menos 1/3. Ok? Então, são os pontos onde está cortando o eixo do x, menos 1/3. Então, eu tenho essa reta aqui, ó. Ok? Que é minha f de x. Quando x vale 2, vamos só esticar um pouquinho aqui, ó. Tá? Meu y tá aqui na minha continha, esse ponto é 7. Tá? Então, quando a gente vai calcular o limite, a gente vai pensar aqui, ó. Se eu me aproximar de 2 aqui, eu vou me aproximar sempre de 7. Eu vou estar me aproximando de 2 aqui, no eixo y estou me aproximando do 7. Então, se a gente for pensar na linguagem de limite, eu tenho aqui que limite de f de x para x tendendo a 2 é igual ao limite, minha f de x é 3x mais 1, para x tendendo a 2, vai ser exatamente o cálculo do valor numérico da função para x igual a 2. Então, vai ter o quê? 3 vezes 2 mais 1. Aqui eu tenho 6 mais 1, que é igual a 7. Então, o meu limite é esse. Quando eu me aproximo de 2, eu estou me aproximando do 7, no eixo y. Ok, pessoal? E assim, eu tenho que tomar cuidado com as rotações. Se eu tenho a função aqui, ó, meu limite acompanha. A hora que eu começo a calcular o limite, que eu vou estar substituindo o valor de x em y, ele desaparece. Então, eu já vou fazendo a conta, tô achando o valor numérico do meu limite. Tá? Eu não estou trabalhando mais com a função. Enquanto eu trabalho com a função, o limite para x tendo um determinado valor, ele aparece. Depois ele vem para cá, não aparece mais nos cálculos, ok? Então, aqui, ó, eu tenho esse limite. Bom, se eu pegar a função e falar assim, olha, eu quero o limite da mesma função, 3x mais 1, para x tendendo a 0, por exemplo, quando o x tende a 0, ele tá aqui, ó. Então, ele vai ficar quem, ó? 3 vezes 0 mais 1. Aqui vai dar 0 mais 1 igual a 1. Então, é isso que a gente pensa, tá? É esse o lado que eu vou pensar. Se a minha função for uma função algébrica determinada, ele sempre vai ser o valor numérico da função, naquele determinado ponto, ok? Se eu pegar a função, por exemplo, uma fração, eu tenho o limite de 3x mais 1 sobre 2x para x tendendo a 1. Então, aqui eu vou fazer o quê? Para x tendendo a 1, meu denominador ele vai ser diferente de 0. Então, eu tenho que olhar se esse denominador aqui, para o ponto que eu quero, ele é diferente ou igual a 0. Ele sendo diferente de 0, eu vou calcular o valor numérico da função normal. Então, eu tenho que 3 vezes 1 mais 1 dividido por 2 vezes 1. Então, aqui eu tenho 3 mais 1, 4. 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 4 sobre 2. Posso fazer divisão, 2. Ok? Então, quando eu não tenho problema com o denominador zero numa fração, eu vou calcular normal o valor numérico da função sem nenhum problema. Do mesmo jeito que eu calculo um polinômio. Ok? Bom, se eu pegar essa função aqui, então eu tenho raiz de x menos 1 sobre x menos 1. Quando o x tende a 1, o que acontece? A hora que eu for colocar aqui, ó, se eu for fazer minha continha, direto eu vou ter raiz de 1
menos 1 sobre 1 menos 1. Então, eu vou ter 0 sobre 0, porque a raiz de 1 é igual a 1. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Se é uma indeterminação, eu preciso trabalhar de forma que esse número, que esse zero denominador aqui desapareça, que fique um número diferente de zero. Bom, qual que é uma técnica para a gente estar fazendo isso daqui? Eu vou trabalhar com o conjugado do numerador e multiplicar numerador e denominador. Como que é o conjugado? Eu vou trocar esse sinalzinho aqui de menos para mais, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, conjugado do numerador. Por que numerador? Porque é o numerador que tem a raiz. Se essa raiz estivesse no denominador, aí eu estaria calculando o conjugado do denominador, tá? Então, esse vai ser o quê? X mais 1. E vou multiplicar. Porque se eu multiplicar numerador e denominador, eu vou ter 1. E aí, esse 1 não vai me alterar essa função. Então, é isso que eu tenho que tomar cuidado. Eu não altero a minha função, ok? Então, vai ficar limite de raiz de x menos 1, eu vou multiplicar por raiz de x mais 1, dividido por x menos 1, multiplicado por raiz de x mais 1. E meu x continua tendendo a 1. Então, se eu for ver aqui, ó, como é que eu tenho uma multiplicação e aqui uma multiplicação, aqui eu tenho 1. Como eu tenho 1 aqui, ó, então, eu estou multiplicando minha função por 1 e não altera a função, ok? Eu continuo tendo o mesmo valor original. Então, o que a gente vai fazer agora? Distributiva, tá? Então, para eu fazer a distributiva, eu vou fazer o quê? Raiz de x sobre vezes raiz de x, que vai ser raiz de x. Então, eu vou ter aqui, ó, o limite, ele permanece. Eu vou ter raiz de x ao quadrado. Raiz de x vezes 1, então, é mais raiz de x. Menos 1 vezes raiz de x, eu tenho menos raiz de x. Menos 1 vezes 1, eu tenho menos 1. Denominador, eu posso manter, tá? Então, eu tenho raiz x menos 1, que multiplica raiz de x mais 1. Não preciso fazer a distributiva, porque vocês vão ver que a gente vai chegar o quê? Nesse valorzinho aqui, olha, que eu faço essa multiplicação. Se vocês observando, eu tenho raiz de x menos raiz de x, dá 0. Raiz de x ao quadrado, ele é igual a igual a x. Porque a raiz de x é x elevado a meio, que multiplica 2, vai dar 1. Porque 2 dividido por 2 dá 1. Então, quem que ficou para mim aqui? O limite de x menos 1 sobre x menos 1, raiz de x mais 1. Para x tendendo a 1. Bom, eu tenho x menos 1 no numerador e x menos 1 no denominador, que multiplica aqui a raiz. Então, qual é a multiplicação? Isso daqui me vale 1. Então, vai ficar como o meu limite? 1 sobre raiz de x mais 1. Para x tendendo a 1. Agora, eu venho, não tenho mais um zero no denominador, eu tenho uma função equivalente a essa inicial, tá? E calculo, então, eu tenho 1, raiz de 1 mais 1, raiz de 1 é 1, 1 mais 1, então, eu tenho meio. Ok? Então, eu preciso sempre tomar esse cuidado. Se eu tenho zero no denominador, eu preciso sumir com esse zero no denominador. Não posso continuar trabalhando com ele, ok? Bom, uma outra maneira é se eu tiver, quando eu tenho zero no denominador, se eu tiver uma função desse tipo aqui, ó. Tá? X ao quadrado mais 4. Vamos colocar aqui, ó, x ao quadrado menos 4, dividido por x mais 2, quando x tende a menos 2. Se eu colocar aqui, eu vou ficar menos 2 mais 2, então, eu vou ter menos 2 ao quadrado, menos 4,
menos 2 mais 2. Então, aqui eu tenho 0. E aqui também eu vou ter 0. Então, vai ficar 0 sobre 0, que é igual a uma indeterminação, tá? Então, eu preciso que esse número aqui, esse 0 aqui, desapareça. Isso aqui tem que virar, ser diferente de 0. Como que a gente faz isso? Eu vou fatorar agora, tá? A função. Então, são técnicas. A gente tem que sempre estar vendo técnicas que a matemática auxilia para poder trabalhar minha função, tá? Então, eu vou fatorar a função. Então, vai ficar x menos 2, x mais 2, dividido por x mais 2. Bom, esse x mais 2 com esse x mais 2 aqui, ó, a hora que eu dividir, vai ficar 1. Então, vai sobrar na minha função x menos 2. Aí, eu volto para o limite com a função equivalente. Então, eu tenho a função equivalente da minha função original, que é x menos 2. X continua tendendo a menos 2. Então, agora eu tenho menos 2 igual a menos 4. Então, aqui está o meu limite da função. Não tem mais nenhuma indeterminação. Porque se eu não tenho mais o denominador aqui, determinação sumiu. Então, é esse que eu tenho que pensar em trabalhar. Eu tenho que sempre estar pensando em sumir com a indeterminação. Tá? No caso do primeiro exemplo aqui, como eu tenho uma raiz, eu vou trabalhar com conjugado. Não tem como fatorar. No segundo aqui, dá para eu fatorar. Então, eu vou fatorar. Exercícios que eu falei assim, eu posso dividir. No caso, isso aqui, se eu quisesse dividir, eu estaria dividindo também. Tá? Fazer divisão de polinômio. Posso, então é isso que eu vou fazer. Tentar ver qual é a técnica que mais se adequa à função. Posso fazer troca de variável? Pode fazer troca de variável. De forma que depois eu posso fazer troca de variável. E eu posso estar também usando a fatoração ao mesmo tempo. Então, eu posso usar 2, 3 técnicas na mesma função até que ela chegue num ponto que ela seja indeterminada. Para assumir com essas indeterminação, ok? Bom, outro tipo de limite que a gente tem são os limites laterais, tá? Os limites laterais a gente pode pensar algo assim, ó. Como que a gente enxerga? Tá? Eu vou pensar do lado maior e menor. Lembra daquele nosso estudozinho no intervalo? Então, é o maior e o menor. Imagina se eu tiver uma função desse tipo aqui, ó. Tá? Elas não cruzam o eixo Y. Então, esses dois lados não se encontram. Tá? Mesma coisa aqui, ela toca o eixo X, chega próximo, mas não toca e nem corta o eixo X. Então, ela só se aproxima do eixo X e do eixo Y. Tanto para a direita quanto para a esquerda do eixo. Tá? Se eu pensar que eu quero calcular o limite da minha função f de x, quando o x tende a 0. Aí eu tenho um probleminha, por quê? Se eu pensar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, eu venho aqui, porque 0 tá aqui, né? Então, eu vou pegar dos dois lados, para ver o que acontece, o comportamento. Eu chego aqui, ó, ele tá aumentando. Então, esse lado aqui é o que a gente chama, tá? De direita. Que ele vai ter a notaçãozinha assim, ó, 0, à direita, esse maisinho ali, tá? Que são valores de x maior que 0. E desse outro lado, tá? Se eu pegar aqui, ó, eu venho aqui, mas eu vou me aproximando de 0. Ele tá aumentando, tá? E assim vai. Então, eu tenho esquerda, que eu vou, minha notação vai ser essa aqui, então x menor que 0. Bom, se eu for ver pela esquerda, quando eu me aproximo de 0, meu y está crescendo. Pela direita, quando eu me aproximo de 0, meu y está crescendo. Então, significa que aqui, nesse caso aqui, tanto pela direita quanto pela esquerda, meu f está tendendo para infinito. Ele está crescendo, tá? Então, ele está indo para mais infinito. Bom, quando a gente fala em laterais, o que eu tenho que tomar cuidado? Que para o limite da função existir, tá?
o limite de f de x, que ele pode ser infinito, pode ser um número qualquer, não importa, para ele existir, tá? O que acontece? Se isso aqui existe, então, limite da função para f de x, quando x tende a pela esquerda, ele existe, tá? O limite da função, quando x tende a pela direita, também existe, e os dois são iguais. Então, esse daqui, ó, então aquele existe vai ser um L. Aquele existe vai ser o mesmo L. Aqui, então, ele vai ser o mesmo L, tá? Então, ele existe e são iguais, ok? É isso que você tem que estar sempre pensando. Que senão, ele não existe, pronto. Então, eu tenho que tomar cuidado. Um outro exemplo, vamos olhar graficamente de uma outra função qualquer, tá? Depois a gente faz um exemplozinho numérico. Eu tenho aqui, ó. Rio. Percebe que aqui sobe. Então, eu tenho essa funçãozinha aqui. Então, aqui eu tenho 1. Aí, eu quero calcular o limite de f de x quando x tende a 1. Bom, se eu for olhar do jeito que está a minha função aqui, eu vou ter que calcular o limite da minha função de f de x quando x tende a 1 pela direita. E vou ter que calcular o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda. Tá? Se eu vier pela direita, que é maior que 1, tá aqui. Vou me aproximando de 1, ele tá indo para infinito, para mais infinito. Quando eu tô me aproximando de 1 pela esquerda, valores menores que 1, ele está se aproximando de meio. Então, aqui, ó, ele se aproxima de meio. Então, o que acontece aqui, ó? Os dois são diferentes. Se são diferentes, esse limite não existe, tá? Então, eles são valores distintos, não existe, ok? Bom, se a gente for pensar num exemplo, uma função conhecida, o que a gente pode estar fazendo? Vamos lá. Eu quero o limite. Deixa eu pensar de f de x, tá? Onde a minha f de x era dada dessa forma. Eu tenho 3x mais 1. Quando o meu x tá menor que 1. 3 quando o x for igual a 1. E menos 3x mais 2 se o x for maior que 1. E eu quero calcular o limite da função quando x tende a 1, tá? Bom, então aqui eu vou fazer assim, ó, meu x tem que tender a 1. Bom, ele é dado em 3 partes, então o que eu vou fazer? Eu vou calcular quando x é menor que 1, x maior que 1, que é direita e esquerda. Quando x é igual a 1, nesse caso aqui eu desprezo. Eu não preciso, eu não trabalho com ela, porque eu só quero menor e maior. Mas eu vou saber o comportamento quando ele estiver próximo. Então, eu sei que quando ele chegar exatamente no ponto 1, ele vale 3. Porém, quando ele é maior que 1 e menor que 1, qual que é o comportamento? Para que valores que a minha função se assume, ok? Então, se eu for ver aqui, ó, então, para x tendendo a 1 pela direita, eu vou pegar maior que 1. Então, é menos 3x mais 2. Bom, como é um polinômio, eu vou fazer o cálculo direto. Menos 3 vezes 1 mais 2. Então, aqui vai dar menos 3 mais 2 igual a menos 1. Quando x tende a 1 à esquerda, 3x mais 1. Então, vamos lá. 3 vezes 1 mais 1.
Então, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Os dois são diferentes, então, logo, o limite da função f de x, quando x tende a 1, não existe. Para existir, os dois têm que serem iguais, ok? Isso acontece, dependendo da função, várias funções vão ser iguais. Acontece, tem várias funções, outras não existem. Então, assim, como a gente tinha calculado todos os limites que existiam, eu queria mostrar para vocês um limite que não existe. Essa primeira aqui, ó, pelo gráfico, existe, mesmo as duas não se tocando, e é infinito, porque pela direita ele vai, se eu pensar aqui, ó, limite de f de x, quando x tende a 0 pela direita, ele vai para mais finito. E aqui o limite de f de x, quando x tende a 0 pela esquerda, também ele vai para mais infinito. Então, as duas são iguais. Sendo iguais, o limite da função é exatamente o valor que eu encontrei aqui. Então, existem funções onde o limite existe e outras onde não existe. Comportamentos distintos. Graficamente dá pra gente ver aqui, ó. Eu tenho um comportamento direita e esquerda distinto. É o mesmo que ocorre com essa daqui. Ok, pessoal? Bons estudos.